Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Vou falar hoje de um livro de não ficção. É um livro muito famoso, é um livro que todo mundo já... é um best-seller, todo mundo já ouviu falar. Não sei se todo mundo leu, provavelmente não, mas ouviu falar, já deve ter ouvido. Quando se fala em best-seller no Brasil, você quer dizer que é um livro que vendeu 50 mil cópias. Não sei quantas cópias vendeu esse livro, mas assim, passou de 50 mil é best-seller. Num país de 200 milhões de pessoas, então você dizer que um best-seller todo mundo leu é uma piada, né? Se 50 mil pessoas no universo de 200 milhões leram, é nada. Mas esse é o universo de leitura do Brasil. Enfim. Então hoje eu vou falar de um livro que eu gostei muito, 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 muito. É um autor que eu gosto muito, inclusive. É um autor que todo mundo já ouviu falar. É um autor... eu vou brincar um pouquinho, não vou falar logo o nome dele, para ver se alguém adivinha. Ele é um autor que está sempre nos debates aí. Onde tem programa de TV... eu vejo pelo YouTube, porque eu não vejo TV, mas no YouTube eu baixo tudo que... sempre que aparece alguma entrevista, algum programa que ele participa, eu baixo. Não só ele, mas outros também. É um cara que está sempre nos debates, está sempre nos cafés filosóficos da TV Cultura. É um filósofo, vou dizer assim. Pronto, já estreitei agora o espaço. É um filósofo que está sempre na mídia aí. Ele tem coluna na Folha de São Paulo e ele é um cara que dá muita palestra aí, está sempre na boca do povo. Nem sempre de maneira positiva. Muitas vezes ele está na boca do povo aí pelo que ele fala, porque ele é um dos poucos. Agora quem não sabia vai matar agora. Ele é um dos poucos filósofos atuantes na cena brasileira que tem uma visão crítica do Brasil e do mundo. É um dos poucos que não vão no oba-oba, que está tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo é rosa, tudo vai dar certo. Ele se classifica filosoficamente como um pessimista. Então agora acho que todo mundo sabe de quem que eu estou falando. Então eu vou mostrar o livro. Guia politicamente incorreto da filosofia. Um ensaio de ironia. Luiz Felipe Pondé. Editora Leia. Esse livro foi lançado em 2012. É um livro quentinho. Esse eu comprei direto de uma livraria aí. Não é de sebo. O que se trata esse livro? Esse livro se trata de ensaios do cotidiano. Pondé mesmo colocou um pouquinho sobre o Pondé, mas todo mundo sabe quem é o Pondé, vai. Ele nasceu em 1959 no Recife. Ele ele fez medicina, depois desistiu de medicina, foi para filosofia, se formou em filosofia, tem pós-graduação em Israel. E ele trabalha aqui em São Paulo. Ele dá aula no Mackenzie, aliás, na FAP e na PUC. Tem coluna na Folha, tá sempre por aí, tá sempre nos... É um palestrante que está sempre nos lançamentos mais interessantes da editora R Realizações, por exemplo. Eu, inclusive, vi uma palestra dele no lançamento do livro A Política da Prudência. Muito, muito boa a palestra dele. A Política da Prudência do Russell Kirk. Enfim, todo mundo conhece o Pondé. Eu gosto muito do Pondé, exatamente pelo que eu contei no início, quando eu estava apresentando o autor. A gente tem uma geração de filósofos, não só aqueles velhos que já estão saindo de cena lá da década, que estão com 70, 80 anos, que são aqueles que deram suporte para esse governo que está aí, e agora que o governo está nessa desgraça, se calam, né, como se não fossem responsáveis por nada.
os filósofos da esquerda, né, que achavam que era a coisa mais linda do mundo. Agora que a esquerda tomou o poder e a gente viu a desgraça que é, alguns se calaram e outros fingem que não estão acontecendo nada. Eles acham que a população é idiota. Então, além dessa geração que está com mais de 70 anos, que já está quase indo para outro mundo, mesmo os filósofos da geração mais recente, de 50, 40 anos, até 60 anos, a grande maioria são os filósofos do tudo vai dar certo, tudo está lindo, mensagem de esperança e tudo mais. O Pondé é um dos poucos, eu acho que na filosofia é um dos únicos, tá? Pelo menos aqui que atua aqui no Brasil. É um dos únicos que bate contra isso, que mostra uma visão crítica da sociedade, não só da sociedade brasileira, mas do mundo. Mostra os problemas que a gente tem no mundo, mostra assim, a humanidade não vai bem. Se você pegar o noticiário num jornal, na internet, você vê que a humanidade não vai bem. A gente tem problemas em todas as partes do mundo. Crimes, problemas de economia, problemas de fanatismo religioso, intolerância. A gente tem problemas no mundo inteiro. Então a humanidade não vai bem. Não, você dizer que está tudo lindo e maravilhoso não é verdade. A humanidade não está bem. E alguém tem que dizer isso, porque na grande imprensa não, está tudo lindo, maravilhoso. Então Pondé é um cara chato, um cara que muita gente não gosta, porque é um cara que critica. Ele, assim, ele acha que, assim, ele é um pessimista. Não é que ele acha, ele está vendo que o mundo está piorando. Então, se você está vendo que o mundo está piorando, não significa que você dizer isso não significa que você quer que o mundo piore. Significa que você está olhando, você está tirando aquele retrato e vendo que aquilo lá está ruim. Você dizer que uma coisa ruim está ruim não significa dizer que você quer que ela seja ruim. Significa que você está vendo que está ruim. As pessoas não conseguem entender as duas coisas, são duas coisas diferentes. Então, nesse livro aqui, que ele chama como um tratado do cotidiano, um ensaio de ironia, ele trata com bom humor temas do dia a dia. Eu vou inclusive ler aqui, porque eu não vou comentar cada um dos ensaios aqui. São muitos ensaios. Tem ensaios curtos, tem ensaio de 2 páginas. Se eu for comentar um ensaio de 2 páginas, eu comento o ensaio inteiro. E tem ensaios maiores. Então eu vou ler os títulos dos ensaios para vocês saberem o que tem aqui dentro. Tá? Os temas que ele tratou aqui. Então vamos lá. O politicamente correto e o General Patton. Aqui ele faz uma brincadeira entre essa ditadura maldita que existe no mundo de hoje, do politicamente correto. Você só pode falar de determinadas pessoas, você não pode falar de determinadas outras pessoas, você não pode elogiar determinadas coisas, você tem que fazer determinadas coisas. Que no final é uma ditadura, porque se você não pode ter uma opinião em contrário, então é um totalitarismo. Em última análise é isso. E ele faz aqui uma correlação com o General Patton, que é um general do exército americano que combateu na Segunda Guerra Mundial, que teve um problema porque ele contestou um soldado. Ele estava num campo de batalha, numa enfermaria de campo de batalha, e tinha vários soldados machucados, sem perna, sem braço, da guerra. E aí tinha um outro soldado ali que estava... hoje em dia ele seria classificado como politicamente incorreto, porque era um soldado que eu não quero ir para a guerra, meus nervos estão muito abalados, mas ele não tinha nenhum ferimento externo. É a covardia. Então o Patton fez uma reprimenda nesse soldado, falando: não, você não está doente, tem um monte de gente que está doente, está sem pedaço do corpo, que brigou, bateu, e você está com o quê? Com frescura, com medo de guerra? Então, se você não é ferido de guerra, vai embora daqui. Então, ele faz essa analogia entre o politicamente correto e o que aconteceu com o General Patton. No final, eu acabei contando o ensaio, né, que eu não ia fazer. Enfim. O segundo é aristocracia. Os poucos melhores carregam o mundo nas costas. Nesse ensaio aqui, ele comenta esqueci o nome agora. Atlas Struggle. A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, que é um livro em 3 volumes, de uma escritora russa radicada nos Estados Unidos, que, em suma, o que diz essa Revolta de Atlas, depois eu vou fazer uma resenha desse livro, ele diz o seguinte: são poucas pessoas que carregam o mundo nas costas, né? Porque a maioria das pessoas está encostada ou pendurada no saco dos outros, que é o que a gente vê também acontecer no Brasil.
Algumas poucas pessoas trabalham, progridem, vão atrás das coisas, e tem um monte de gente pendurada no saco, como os quase 1.000 cargos comissionados aí do governo federal, um bando de gente mamando no Estado que não faz nada e tudo mais. É mais ou menos essa a ideia. Eu não vou entrar muito, senão eu não consigo nem ler tudo aqui. O terceiro, a democracia, sua sensibilidade e seus idiotas. O próximo, o outro. Aqui é a relação da pessoa, sua com o seu semelhante. O próximo, romantismo e a natureza. Sexualidade, mulheres e homens. Isso aqui é muito interessante, que ele vai abordar temas muito legais. É um ensaio até bem grande. Tem 12 páginas. A beleza e a inveja. Esse aqui é bem irônico. Os funcionários da educação, do intelecto e da arte. Viajar jamais. Aqui ele faz uma crítica ao comportamento, principalmente o comportamento brasileiro, em aeroportos e em outros países. O próximo, a tragédia do Keeper. Keeper Keeper é uma palavra inglesa que significa guardião. Na verdade, aqui ele traduziu como o bom partido. A tragédia do Keeper seria o seguinte: o Keeper seria aquele homem que é o guardião da casa, é o homem antigo, vamos dizer assim, o homem da velha guarda, que é o homem que ele é o chefe da casa, ele protege a mulher e os filhos, ele é o guardião da casa. Então, esse homem está vivendo uma crise, depois de tudo que aconteceu com a Revolução Feminina, desses problemas todos que aconteceram recentemente, de emancipação feminina, de os movimentos incitarem mulheres contra homens, você fazer essa guerra dos sexos o tempo todo. Na TV está cheio de programas assim, é homem contra mulher, é mulher contra homem, as pessoas têm que viver o tempo inteiro brigando e tudo mais. Então, a tragédia do Keeper é um ensaio sobre isso. O Keeper é aquele homem da velha guarda que é o cara que zelava pela família, e hoje em dia ele está tendo problemas, porque ao mesmo tempo que a mulher quer ser protegida, ela está vendo e lendo na TV e nos jornais que ela não deve ser protegida. Ela é que deve comandar a casa, porque as mulheres são iguais aos homens. Então ela é que deve ser a chefe da casa. Mas ao mesmo tempo, dentro dela, ela não tem essa... porque homens e mulheres são diferentes. Então psicologicamente, na verdade, ela quer uma pessoa. Mas enfim, eu não vou entrar demais, senão não vai dar tempo de ler. O próximo, religiões, fundamentalismos e budismo light. Aqui ele faz uma crítica às religiões e principalmente às novas religiões, né? Que as pessoas pegam as características que mais lhe interessam de cada religião e seguem só aquilo que interessa. Toda religião tem direitos e deveres. Então as pessoas pegam só os direitos e esquecem, não, os deveres eu não vou fazer, eu vou fazer só os direitos. É mais ou menos isso. O próximo, natureza humana e felicidade. O outro, a nova hipocrisia social. Teologia de esquerda ou da libertação. Aqui ele faz um ensaio bem interessante falando sobre a teologia da libertação, que foi essa desgraça que teve aí no século XX, que misturou igreja católica com comunismo, né? Que deu no que deu. O próximo, a culpa. O próximo, injustiça social, mediocridade e banalidade. O próximo, hipocrisia em tempos de guerra. O próximo, literatura. O próximo, leitor. O próximo, bovarismo. O próximo, canalhas cheios de amor. O próximo, baianidade. Você já imagina o que seja, né? O próximo, os 100 iPads do Reino Unido. Isso aqui é uma crítica que ele se baseia principalmente nos livros do Theodore Dalrymple, que está sendo traduzido pela Realizações em bons livros, que mostra o tamanho do problema que existe na Inglaterra, porque tem um tal de welfare state, que é o tipo de uma Bolsa Família, só que mais graúda, que dá dinheiro para um monte de gente, um monte de vagabundo ficar em casa e só ganhando dinheiro do Estado, e não quer saber de trabalhar. Então chega a ter 2 a 3 gerações de ingleses que não trabalham, estão pendurados no saco da Inglaterra. E a dívida do governo inglês é bilionária por causa disso. E quem é que está pagando a conta? O trabalhador inglês. Porque alguém tem que pagar a conta, o governo não faz dinheiro.
Se o governo está dando dinheiro para quem não trabalha, ele está tirando de alguém. Ele está tirando de quem paga. Então é isso. Essa é a crítica. E o último é o comércio de ideias. O tempo está ficando... O vídeo ficou muito grande, eu falei demais. Mas enfim, é isso. É um livro muito interessante de ler. Concorde você ou não com ele, não importa. A ideia de você ler um livro não é para você concordar ou discordar do autor, é para você pensar sobre aquilo que ele está te dizendo. Depois que você refletir sobre aquilo que ele está te dizendo, você vai chegar a uma conclusão se você concorda ou se você discorda. É só isso. E o Pondé é um autor que faz pensar. Ele te cutuca, ele te incomoda para você pensar sobre o tema. Então é isso. Eu acho que falta isso no Brasil. E o Pondé faz isso muito bem. Então é isso. Já falei demais, já passou de 15 minutos o vídeo, ficou muito grande, provavelmente vai ser o maior desse canal. Então é isso. Se você gostou, dedinho para cima. Se não gostou, para baixo. Se quiser ser informado pelo YouTube quando eu publico um vídeo novo, você clica ali em assinar o canal. Esse canal de vídeos é um meio pelo qual eu divulgo minhas palestras literárias e minhas aulas particulares. Se alguém tiver interesse, o meu e-mail de contato está na descrição do vídeo. Então, uma saudação e até a próxima.